Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Silva aqui falando e conforme eu vim anunciando no decorrer da semana no Instagram, por e-mail para vocês, hoje teremos o nosso aulão de VBA, pessoal, um aulão, um vídeo mais longo, tá certo? Estendido aí, onde eu vou ensinar para vocês 3 conceitos do Visual Basic for Applications, tá certo? E a gente vai combinar tudo e criar um duplo clique mágico, tá certo, pessoal? Com esse simples duplo clique aqui que tá aparecendo aqui atrás, você vai conseguir obter informações rapidamente, tá certo? Em qualquer planilha que você esteja trabalhando, tá certo? E quais são os conceitos que eu vou mostrar para vocês? Primeiro vai ser o conceito do Worksheet Function, tá certo, pessoal? O segundo vai ser o conceito dos eventos do VBA, tá certo? Coisas que acontecem dentro de planilhas e vai ser ativado determinadas instruções. E a estrutura if, tá certo? Condicional lógico que deixa as planilhas muito mais inteligentes. Beleza, pessoal? Nesse aulão eu vou explicar tudo isso para vocês e vamos colocar um exemplo prático, tá certo? Um exemplo bem legal que você vai ver no final desse vídeo. Então, antes de tudo, vem na descrição e baixe a planilha, tá certo, pessoal? Ela vai estar aqui na descrição, tá bom? E você também aproveita e já entra na nossa lista VIP, beleza? Onde você vai estar recebendo esses conteúdos, certo? Todo aulão de VBA, um aulão de inglês aí que a gente está planejando também, em breve vai sair. Então, não deixe de fazer isso, beleza, pessoal? E agora, para a gente começar essa aula de hoje, eu quero que vocês se preparem, tá certo? Deixe a planilha ativa, as 2 planilhas por aí, tá bom? E me acompanha cada passo que eu fizer, você vai fazer também, certo? Pausa o vídeo se precisar, volta um pouco, tá bom? Para que você tenha uma experiência interessante nesse aulão, tá bom? O vídeo é um pouco mais longo, mas tem muita coisa legal que eu vou mostrar para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos para a tela. Então, pessoal, vamos começar. O primeiro elemento que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, Worksheet Function, certo? E o que faz o Worksheet Function? A grosso modo, ele simplesmente aciona uma das fórmulas do Excel, aquelas milhares que o Excel possui, sei lá, soma-se, conte-se, enfim, milhares, né? PROC-V, tá certo? Ele vai fazer este código, um código em VBA, que irá fazer alguma fórmula no Excel, tá certo? O conceito aqui da Microsoft é esse, ó. Ele é usado como um container para as funções de planilha do Microsoft Excel que podem ser chamadas do Visual Basic, tá certo? Esse é o conceito da Microsoft. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é esse aqui, pessoal, ó. Esse códigozinho que está aqui, ele faz o quê? Ele faz a fórmula aleatório entre, tá certo, pessoal? A fórmula aleatório entre, o que é que ela faz? Ela define o número que estará entre um intervalo de números. No caso, aqui um valor aleatório entre 0 e 10, tá certo? E essa é a estrutura, tá certo, pessoal? Worksheet Function, ponto, a fórmula que você vai fazer. Detalhe importante, o VBA funciona em inglês. Então, aqui na descrição eu deixo um link para vocês, onde você pode traduzir as fórmulas do inglês para o português, tá certo? E vice-versa também, tá certo? Então, você vai, aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ele vai fazer, vai colocar valores entre 0 e 10 nessas células em que está amarelo. Quando eu adicionar o código, repara, ele acionou para mim, ó, não tem fórmula nenhuma dentro, tá vendo? E ele fica adicionando para mim números entre 0 e 10, tá certo? O Worksheet Function, ele funciona dessa forma, beleza? E agora, pessoal, segundo elemento de hoje, eventos no VBA. Pessoal, os eventos no VBA são ações que são executadas no Excel, tá certo? Sempre que uma determinada ação for executada, tá certo? Daqui o conceito escrito, ó, eventos no VBA, são instruções que são acionadas nas planilhas quando uma determinada ação é executada pelo usuário, tá certo? E que ações são essas? Que tipo de ações acionam os eventos no VBA? Essas ações, pessoal, pode ser o Activate, ou seja, assim que você ativa uma planilha, tá certo? Before double click, quer dizer
antes do duplo clique, que é esse elemento que eu vou mostrar como exemplo para vocês já, mas também tem outros mais, certo? Que é antes do clique com o botão direito do mouse, quando você calcula alguma coisa, alguma alteração do valor, né, que é o que eles chamam de change em inglês, tá certo? Quando você desativa alguma coisa e milhares outros, tá certo? Caso você queira aprender mais sobre os eventos do VBA, os vários que tem, você clicando aqui neste elementozinho aqui, tá bom? Você vai ser adicionado para o site da Microsoft, onde ele explica com um pouco mais de detalhes. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o conceito. Como funcionam os eventos. Eu vou executar uma determinada ação e ele vai fazer uma instrução em VBA. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar com o before double click, ou seja, quando eu der 2 cliques no meu mouse, tá certo? Com o botão esquerdo do meu mouse, ele vai fazer esse códigozinho aqui que vocês estão vendo. A estrutura dele, olha como é que ela funciona. Private sub. Aí você vai definir o nome da sua macro, tá certo? No caso, eu só fiz esse nome aí, worksheet, underline before double click, tá certo? Aí abre parênteses, aí vai ter esse before target. Pessoal, esse target é o elemento mais importante aí dessa estruturação do código. Por quê? Porque esse target em inglês, pra gente traduzir, vocês vão entender. Target quer dizer alvo, ou seja, quando eu der 2 cliques, o alvo desses 2 cliques vai sofrer uma determinada ação. Então, pessoal, isso é importante, por quê? Porque quando eu mostrar para vocês o exemplo prático dessas 3 funções que a gente está explicando aqui para vocês, esse target vai ser crucial, tá bom? Ele é o alvo, você vai dar 2 cliques em um determinado alvo e alguma coisa vai acontecer dependendo do conteúdo desse alvo, tá certo? Aí que você vê no resto, ó, as range, ou seja, como um intervalo, tá certo? Cancel como booleano, que é uma outra coisa do VBA, tá certo? E nosso código aqui, que eu trouxe como exemplo para vocês, é esse aqui, ó, target.interiorcolor. Igual VBBlack, ou seja, o nosso alvo, o interior dessa célula, certo? A cor dessa célula ficará preto, ou seja, antes de dar esse double click, tá certo? Quando eu apertar o double click, ele vai pintar uma célula de preto. E o exemplo aqui é nessa célula do nome índice curso. Eu vou dar um duplo clique aqui e repare que vai passar de vermelho para preto. Veja só. Beleza? Vê como é legal? E esse target, tá certo? Que foi essa célula N22, pode ser outros mais. Eu posso dar 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, que ele vai sempre ficar, tá certo? Preto, porque ele está instruído a fazer isso como um evento de duplo clique do meu VBA, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura if. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês sobre a estrutura if, tá certo? Pessoal, o if é uma fórmula incrível, pessoal. Ela, no Excel, você também pode conhecer ela como o SI, tá certo? A fórmula SI, tá bom? Porém, dentro dos códigos em VBA, certo? Ela tem muita coisa englobada nela, e aqui eu quero explicar mais para vocês o conceito dela. Se você entender o conceito, futuramente, quando eu falar mais sobre essa fórmula, você vai estar bem habituado. Então, o que ela faz? O if, ela funciona analisando uma determinada condição implantada pelo usuário. Caso a condição seja verdadeira, ele executará uma instrução A, tá certo? Porém, caso a condição seja falsa, ele retornará uma instrução B, beleza? E como assim? Mastiga isso para mim aí. O que ela vai fazer? O se algo acontecer, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, vai pintar uma célula, vai fazer um cálculo, vai fazer milhares de coisas aí que você pode colocar, tá certo? Mas caso essa condição que a gente estabelece não for verdadeira, ele vai realizar outra instrução diferente de que essa condição seja verdadeira, tá certo? E que condições são essas? Pessoal, as condições são comparações. Comparações do tipo o quê? Se uma célula é igual a outra, se uma célula é maior do que outra, se uma célula é menor do que outra, ou maior ou igual, menor ou igual, enfim. É uma comparação. Pode ser células, conjuntos de células, pode ser se uma imagem tem um determinado nome, pode ser, enfim, tem muita coisa, certo? Essas condições vão ser comparações entre um elemento X
e Y, tá bom? É assim que funciona a estrutura da if comum, tá bom? E aqui onde você vê, tem a estrutura if, como ela se dispõe, tá bom? If, primeiro elemento, a esse A. Esse A é o quê? Esse A é o elemento A que você quer condicionar, que você quer comparar, tá certo? A condição é essas que estão aqui, que está sendo apontado pela seta, tá bom? Condição B, ou seja, outro elemento. Então ele vai fazer uma comparação entre um elemento A e o elemento B. Aí, caso esse elemento seja verdadeiro, então, then, uma instrução, caso seja verdadeira. Pode ser qualquer coisa que você instruir em VBA. Aí, else, ou seja, caso contrário, essa condição A e B não seja verdadeiro, ela fará uma instrução caso seja falso, caso não seja cumprida essa condição, tá bom? E termina em um end if, certo? Sempre quando você fizer um if, tem que finalizar com end if. Se você não fizer isso no VBA, vai dar um problema. E aqui abaixo, eu trago esse exemplo para vocês, tá certo? Esse exemplo, o que é que ele vai fazer? Se nessa célula aqui que está em vermelho, o interior color, ou seja, a cor dela esteja vermelha, ele vai fazer isso aqui, pessoal. Ele vai nessa célulazinha colocar o nome, está vermelho. É só ler o código aqui que está bem explicadinho, tá certo? E caso contrário, else, tá certo? Essa cor que não esteja vermelho, ele vai escrever aqui, ó, não está vermelho, tá certo? E vai terminar no end if. Percebe como essa fórmula é interessante? Ela consegue mostrar para vocês, ela consegue dar inteligência para as planilhas, tá bom? Essa fórmula ela é incrível, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu acionar esse códigozinho aqui, ó. Eu vou simplesmente clicar, ó. Repara bem, a célula está vermelha. Se eu acionar o código, ela fala para mim que está vermelho, tá certo? E se eu, caso queira alterar essa cor aqui, queira fazer uma comparação, por exemplo, colocar esse verdezinho aqui, ó, e acionar o código, não está vermelho. Por quê? Porque ele viu o interior dessa célula e viu que a cor não é vermelha, é um verde. E ele fala, não está vermelho, certo? Se eu botar um amarelo aqui, ele também diz, ó, não está vermelho. Mas se eu colocar vermelho aqui e acionar o código, ele fala está vermelho, tá certo? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático com essas três funçõezinhas aí que eu mostrei para vocês. E vamos juntar tudo em um elemento só, onde a gente vai descobrir com um simples duplo clique, pessoal, um duplo clique mágico, quantas cidades tem cada estado brasileiro com a planilha que tem. Então, fica comigo que vai ser show de bola. Pessoal, antes da gente começar, eu quero agradecer por você ter chegado até aqui no nosso vídeo, tá certo? É sempre importante que a galera esteja acompanhando, esteja gostando. Comenta desde já se você teve qualquer dúvida logo agora, tá certo? Pra ficar fresquinho na memória. Dá aquele joinha, tá certo? E também não se esquece de se inscrever no nosso canal, beleza? Tá certo, pessoal? E uma coisa também que eu queria apresentar nas nossas planilhas, tá certo? É que eu sempre deixo por ali um elementozinho animado dentro das planilhas, como por exemplo a cabeça aqui do mágico da Índice Curso, certo, pessoal? Se vocês clicarem nele, você vai ser direcionado para uma pesquisa onde a gente está recolhendo informações a respeito de desenvolvimento profissional aí das pessoas, e eu gostaria muito de saber de vocês a respeito desse tema, tá bom? Então, clica lá, é de graça. E um detalhe importante, quem responder a pesquisa vai ganhar um mini curso, tá bom, de Excel, que eu mesmo fiz, Excel básico. Caso você não entenda nada de Excel, pode ser uma ótima pedida para você, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui as explicações. Então vamos lá, pessoal, qual é a ideia aqui? Como eu disse, eu vou criar um duplo clique mágico, um duplo clique que você vai dar 2 cliques aqui nos estados aqui do Brasil, tá bom? E esse estado, tá bom? Esse estado vai ser revelado aqui nessa célulazinha laranja, tá certo, pessoal? Na célula I6, tá bom? Por exemplo, se eu der um duplo clique aqui no Maranhão aqui, vai aparecer o MA aqui. Se eu der um duplo clique aqui no Ceará aqui, do lado do nome de Fortaleza, vai aparecer o Ceará aqui, certo? O C e o E, tá bom? E a ideia principal vai ser o quê? Esse duplo clique vai me dizer exatamente
quantos elementos, quantas cidades, certo, existem no Ceará, tá bom? E nessa nossa planilha, tá bom? Nessa nossa mini tabela que eu tenho aqui, eu tenho todos os 5.570 municípios do Brasil, tá certo, pessoal? Os municípios e ao lado esquerdo, o estado correspondente a ele. Então, para que eu saiba, tá certo? Esse aí vamos lá, agora pensando na lógica. Se eu tenho todos os 5.570 municípios aqui do Brasil e seus correspondentes estados, então a numeração dos estados estarão nessa coluna, concordam comigo? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar quantos elementos tem dentro desse intervalo aqui, correspondentes aos estados. Um exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal, é do estado de São Paulo, tá bom? Eu vou escrever aqui SP e utilizarei-se da fórmula que a gente vai fazer lá no Worksheet Function, aqui na nossa planilha, tá certo? Que é a fórmula CONT-C. Ela vai ser a responsável para contar quantos elementos tem relacionados a São Paulo aqui, tá bom? Então, como funciona a fórmula CONT-C? Eu vou clicar aqui na célula K4, só preciso mostrar para você. Vou colocar igual, toda a fórmula começa com igual, CONT.C, tá certo? Então, abre parênteses. Ele me pergunta, o intervalo é o quê? É onde está contido esses elementos, tá certo? Esses elementos aí, ele está nesse intervalo aqui, tá bom? Vou clicar aqui na célula 1, Ctrl Shift, seta direcional para baixo, já ensinei aqui no canal esse atalho, tá certo? E ponto e vírgula. Ele me pergunta o critério, ou seja, o elemento que será contado, no caso, São Paulo, tá bom? Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Vou clicar aqui onde está o São Paulo, posso clicar nesse aqui, não tem problema algum, tá bom? E dar um Enter. 645, tem 645 municípios no estado de São Paulo, tá bom? Mas você vê, eu tive que escrever uma fórmula e tal, para entender ali mais ou menos. Então, pessoal, eu consigo fazer isso com um simples duplo clique, e isso é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, conforme eu mostrei para vocês, o Worksheet Function irá fazer esse papel de contar. E o papel de duplo clique, o que é que foi que eu ensinei para vocês? Exatamente, o Before Double Click, tá bom? E esse Before Double Click é que vai ser o evento responsável por executar a ação de contagem de elementos aqui. Então, vou apagar tudo aqui e vamos escrever o nosso código em VBA agora, pessoal. Para que eu possa entrar no ambiente VBA, Alt F11, tá certo? O Alt F11 ele serve justamente para isso, tá bom? E para que eu crie um elemento, tá certo? Referente a esses eventos, é bem simples, pessoal. É só vocês virem aqui, ó, repare que tem aqui o nome geral e o nome declaração. Você pode escrever ou você pode simplesmente vir aqui, ó, no geral e clicar aqui, ó, Worksheet, tá certo? Ele já faz um aqui para mim, tá bom? Porém, aqui eu quero o quê? Eu não quero a Worksheet Selection Change. Eu não quero esse evento, eu quero o evento Before Double Click. Então eu vou vir aqui e vou selecionar, vou buscar aqui o Before Double Click. Tá aqui, ó, Before Double Click, tá bom? Posso apagar isso aqui e agora eu vou executar o meu código, tá certo? O meu código, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso que ele conte os elementos sempre quando eu der um double clique, ou seja, eu preciso que ele venha, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vai identificar para mim, tá certo? O elemento, por exemplo, São Paulo, ele vai ser o nosso target, nosso alvo, tá certo? Esse duplo clique, ele vai transformar sempre o local onde eu fizer essa ação de clicar duas vezes e vai transformar isso no alvo, vai pegar aquele elemento ali. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero jogar para cá, tá certo? O estado para cá, tá certo? A primeira coisa que ele tem que fazer. Então, ó, vamos voltar para o ambiente VBA e eu vou escrever, ó, o que é que eu quero fazer? Eu quero que o meu target, o meu alvo, tá certo? Ponto valor, tá certo? Ou seja, o estado referente a ele aqui vá para a célula I6, a célula laranja. Ou seja, eu vou ter que escrever aqui, ó, vou dar um igual aqui do lado de cá, ó, vai ser o range, tá certo? I4 ponto value, tá bom? Range I6, perdão, não é I4, é range I6,
tá certo? Pronto, a primeira parte do código já está aqui, tá bom? Eu vou fechar e vou fazer um duplo clique, por exemplo, aqui em São Paulo. Repare bem, ó, São Paulo já está aparecendo. Se eu clicar aqui no Rio de Janeiro, aparece o Rio de Janeiro. Se eu clicar aqui na Bahia, aparece a Bahia. Entendido isso, o que é que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar contar quantos elementos tem referente a esses estados, tá certo? E para isso, eu vou utilizar da fórmula CONT-SE, porém no VBA, ou seja, utilizando a propriedade worksheet function, tá certo? Então eu vou lá para o ambiente do VBA, tá bom? Vou apertar aqui novamente no Alt F11, vou voltar lá para o meu código, tá certo? Eu já, com esse códigozinho, eu já consigo mandar o meu estado lá para a célula. Agora eu preciso contar. E onde é que eu vou contar? Onde é que eu vou jogar esse elemento, tá certo? Eu vou jogar aqui, ó, na célula K4. Então, range, tá certo? K4.value, tá bom? Recebe, no VBA, pessoal, o igual também pode ser lido como recebe, tá certo? Então, vai receber aqui o quê? Worksheet function, certo? Function. Tá bom? Ponto. Ele já pergunta para mim. Aqui tem todas as fórmulas do Excel, pessoal. Na verdade, não é todas. Algumas não tem porque eles viraram estruturas ali no Excel. Tá certo? No VBA, perdão. Então não tem tudo aqui, mas praticamente tudo tá aqui. Então, vou escrever a fórmula CONT-SE, que em inglês quer dizer count if. Essa aqui, ó. Count if. Então, pessoal, já que já fizemos a nossa fórmula, tá certo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso que ele conte para mim os estados. Mas para que ele conte os estados, ele precisa saber onde fica o intervalo. O intervalo vai ficar aqui de A1 até A5.571, perdão, tá bom? Então eu vou voltar para o ambiente do VBA, já está aqui o nosso worksheet function. Vou abrir parênteses, e a estrutura no Excel é a mesma estrutura no VBA, tá certo? O nosso intervalo é pedido primeiro, então eu vou escrever range, certo? A1 até A5.571, tá certo? E fecho parênteses, pronto. Ele vai pegar essa seleçãozinha aí. E agora é o critério. O nosso critério vai ser o quê? Vou botar aqui no ponto e vírgula, ou na vírgula. É uma diferença, tá certo, pessoal? No VBA, em vez de ser ponto e vírgula, eles utilizam vírgula. Então tem que se ligar nesse detalhezinho aí, tá bom? Então, ele vai pedir agora o nosso critério. E o nosso critério é o quê? Exatamente o nosso target. O target vai pegar o valor referente à célula que você fez o duplo clique. Então, eu vou escrever o target.value, tá bom? Vamos recapitular o código. Primeira coisa, conforme eu mostrei para vocês, ele vai preencher a célula I6, tá certo? Da nossa célula laranja, com um valor do alvo do duplo clique, tá certo? Pode ser aqui a célula 2, onde está o São Paulo, né? Ou o RJ aqui na célula 3 e por aí vai, tá certo? E ele vai, depois disso, preencher na célula K4, tá certo? A célula verde, certo? Com worksheet function do CONT-SE, ou seja, ele vai fazer uma contagem dos elementos do nosso target, tá certo? Dentro do intervalo de A1 até A5.571. Então, vou fechar aqui, vamos ver se está funcionando. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no São Paulo aqui, ó. Lembra do número? Então, guarda ele na memória. Se não lembra, volta no vídeo e coloca lá, tá bom? Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Opa! 645, exatamente o número que a gente havia encontrado, pessoal. E agora, o que é legal é que eu vou sempre quando eu clicar aqui, ó, tá aqui, ó, Minas Gerais tem 853 cidades. Quem é de Minas aí? Comenta aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, que é do meu Rio Grande do Norte, eu sou potiguar, pessoal, com muito orgulho, viu? 167, é esse número mesmo, tá bom? Paraná, galera do Paraná, 399, tá bom? Já está funcionando o código. E agora eu vou só organizar ele, certo? Deixar ele um pouquinho mais bonitinho, tá bom? Utilizando-se do if, tá bom? O if, ele vai, a gente vai deixar ele um pouquinho mais organizado com ele agora, beleza? Bem, qual que é a ideia agora, pessoal? Todo mundo sabe que no Brasil o Distrito Federal só tem a capital, certo? Só tem essa cidade, né? Que é a cidade de Brasília. Então, eu vou fazer o seguinte,
eu vou, sempre que aparecer a cidade de Brasília, eu vou colocar uma cidade, tá certo? Vai ter apenas aquela cidade, tá bom? E para os demais estados, como tem mais de uma cidade, tem mais um município, eu vou colocar o nome, vai ter lá o número, sei lá, 400 cidades, tá certo? Então, vou escrever aqui, ó. O que é que vai acontecer? A primeira coisa no código que a gente sabe, ele vai inserir o estado aqui, tá bom? Depois que ele inserir o estado, ele vai começar a fazer a contagem. Mas antes dessa contagem, eu quero que ele faça uma identificação para mim. Uma identificação utilizando-se do if, tá bom? Para identificar se o meu target não é o DF, tá bom? Então, if, tá bom? Target.value, ou seja, se o valor do meu alvo for igual a DF, certo? Then, certo? A minha condição vai ser que ele conte, posso fazer toda essa instrução aqui. Ele vai contar para mim quantas cidades tem no DF. Porém, o que é que eu quero que ele apareça para mim? Eu quero que ele apareça aqui um sinal de E comercial, que eu já mostrei aqui no canal, tá bom? Entre aspas, tá bom? Cidade. Só tem uma cidade aqui no DF. Caso contrário, tá certo? Caso seja o Rio Grande do Norte, a Bahia, o Maranhão, ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer essa contagenzinha aqui, certo? Eu posso simplesmente copiar e colar, tá bom? Ele vai fazer a mesma contagem, da mesma forma. Porém, a única diferença é que em vez de ser cidade, vai ser cidades, tá bom? Então, escrito aqui, tá certo? E finaliza com o end if. Tá bom? Isso aqui foi só para embelezar o código, mostrar mais um exemplo do if. Esse aqui muito simples, muito prático, tá certo? Qualquer coisa, pausa o código, observa bem, tenta entender, tá certo? Observa bem, vou te dar alguns segundos para isso. Entendeu? Show de bola? Então, recapitulando o código aqui para vocês. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai vir aqui, eu vou apagar tudo, tá bom? Ele vai vir aqui nessa célula I6 e vai preencher com o valor do nosso target, ou seja, o valor do alvo do 2 cliques, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em São Paulo, ele vai jogar o sinal do SP aqui. Beleza, a primeira coisa que ele faz aqui é essa, beleza? E agora, próximo passo, ele vai fazer uma estrutura if. Para quê? Se o valor do nosso alvo for igual a DF, tá bom? Ele vai preencher a célula K4, ou seja, a célula aqui que está em verde, tá certo? Com um worksheet function countIf, ou seja, ele vai fazer um count-se, a fórmula count-se, certo? Dentro desse intervalo de A1 a 5.571, esse intervalozinho aqui, certo? Onde está presente todos os estados do Brasil, beleza? E o que é que ele vai fazer? Ele vai criteriar pelo nosso targets, pelo nosso alvo, tá certo? Se for Maranhão, ele vai contar quantas vezes o Maranhão apareceu. Se for a Bahia, vai colocar quantas vezes apareceu a Bahia, beleza? E terminado isso aí, ele vai me dar um número com isso aqui, tá bom? E esse número vai ser completado com, deixa eu só colocar um espacinho aqui, porque senão vai ficar errado, concatenado com E comercial, cidade, caso seja o DF, conforme eu escrevi aqui, tá bom? Else, tá bom? Caso contrário, caso não seja o DF, caso essa afirmação seja falsa, então a célula K4 vai ser feito da mesma forma, tá certo? O nosso worksheet function. Porém, ao invés de ser cidade, vai ser cidades, com um S no final, indicando plural, beleza? E vai terminar a nossa estrutura de condição if e terminar o nosso código. Vamos ver se está funcional agora? Então, vou clicar novamente em São Paulo. 3, 2, 1 e... Opa! 645 cidades, tá certo? Rio de Janeiro, 92 cidades no Rio. Quem é do Rio aí? Comenta aqui embaixo. Aqui, ó, Bahia, e o DF, ó. Olha aqui o nosso DF, ó. Uma cidade, só tem Brasília no Distrito Federal. Então não ficaria errado eu dizer que é uma cidades, né? Então foi por isso que eu fiz o if lá, tá bom? E agora eu posso sempre testar aqui, tá bom? São Paulo novamente, posso colocar aqui, ó, Mato Grosso do Sul, quem é de Mato Grosso aí, certo? Um abraço para meus amigos matogrossenses, tá bom? Espírito Santo. Vamos olhar o Espírito Santo aqui, rapidinho. Tá aqui o Espírito Santo, 78 cidades, beleza? Então, pessoal, tá aqui ó, o nosso duplo clique mágico, pessoal. Uma coisa, a gente fez todo um processo aqui, né, bem legal, muito interessante aí,
essa questão do duplo clique, você pode juntar, tá bom? Esses três eventos no VBA para realmente impressionar e ganhar muita produtividade, pessoal. Tá aí, ó. Com um simples duplo clique, eu sei o número de cidades, uma coisa que eu precisaria ter que contar, utilizar uma fórmula ali, tá bom? Eu posso utilizar isso também para fazer relatório, pessoal. É muito bom isso. Então, aproveita, pessoal. Assiste bem esse vídeo. Tenta entender onde você pode aplicar no seu trabalho, que isso vai te ajudar demais. Então, beleza, pessoal? Dica dada, se inscreve no canal e valeu! Então, pessoal, se você gostou do aulão de hoje, comenta aqui embaixo, clica no joinha, tá certo? Se você teve dúvidas, comenta também, que eu vou responder, beleza? E também fala o que é que você achou, o que é que você sentiu de falta aí, né? Dá um feedback sobre toda a aula de hoje também, tá certo? E também não esqueça de se inscrever, pessoal. É muito importante pra gente que você se inscreva e ative as notificações, né? O famoso sininho aí, para que todo o conteúdo da Índice Cursos chegue para você com mais dinamismo, tá bom? E também dá aquela motivação a mais, né? Nosso canal, ele quer crescer ainda mais, poder espalhar as mensagens dos conteúdos que englobam o desenvolvimento profissional, e é muito importante que você se inscreva, tá certo? Para dar essa força pra gente, tá bom, pessoal? Então, lembre-se, qualquer coisa pode comentar que eu vou responder, tá certo? E em breve aí, muitos conteúdos legais vão surgir. Então, muito obrigado, pessoal, um abraço, um beijo no coração de todos e até breve. Valeu!